Salve, salve, turminha do sexto ano, tudo bem? O tio tá morrendo de saudade de vocês. Espero que vocês estejam bem em casa, tá? Cuidando aí da família, todo mundo, né? Que logo, logo a gente vai se ver na sala de aula, tá bom? Pessoal, a gente vai agora começar a segunda etapa, né? E a gente tá agora no capítulo 6, certo? E a gente vai entrar agora na célula, tá bom? Tio, é a primeira vez que eu vejo isso, né? Eu nunca ouvi falar em célula e tudo. Você já ouviu falar em célula no Fundamental 1, né? Quando você estava lá no quarto ou quinto ano, né? Que todos os seres vivos são formados por essas unidades microscópicas, né? Que todos os seres vivos são formados por células, tá certo? Então, assim, agora no sexto ano, né, a gente vai estar falando para vocês e vamos mostrar aqui, né, a célula de uma forma bem clara para todo mundo, tá certo? Então, vamos lá. Bom, conhecendo a célula, né? No corpo de um adulto, né, existe aproximadamente 65 trilhões de células, né? Em geral, elas são tão pequenas que não podem ser vistas a olho nu, né? Ah, tio, então quer dizer que a célula é, né, tipo um grãozinho microscópico, né, que forma todo o nosso corpo, é isso? Exatamente. Né? Mas não dá para ver a olho nu, né? Então a gente vai ter que visualizar a célula em um aparelhozinho chamado microscópio, certo? Que o tio vai já mostrar aqui para vocês, tá bom? Mas o que realmente é uma célula, né? A célula, portanto, é a unidade morfofuncional dos seres vivos. Tio, o que quer dizer essa palavra aqui, né? Morfofuncional, né? Ela vai dar a forma do ser vivo e ela vai dar a função de determinada parte do corpo. Por exemplo, o meu músculo, né? Ele, quando eu contraio o músculo, ele cresce, né? Ele encurta e cresce, né? E quando eu relaxo, ele se alonga. Então, a célula do meu músculo ela vai fazer exatamente a mesma coisa, né? São células dos músculos, olha só como é interessante, ó. Elas são células de formato alongado, né? Ah, tio Deus, então quer dizer que as células elas têm diversas formas, né? Isso, exatamente, de acordo com o órgão estudado, a gente vai ter uma célula desse tipo, né? Então, a célula nervosa, por exemplo, que é o neurônio, né? As células que estão localizadas aqui na nossa cabeça, né? São células que são todas ramificadas, ó, porque essas células elas servem para passar informações, né? Elas recebem informações e vão passando informações. Por isso que elas têm esses prolongamentos aqui, ó, tá? E assim vai, né? Cada célula, né, com sua forma e com sua função diferente, tá bom? Bom, e essa unidade morfofuncional, ela é, né, capaz de se nutrir, de crescer e de reproduzir, né? Todo ser vivo nasce, cresce, reproduz e morre, né? Isso, tio. Então, a célula também vai fazer, certo? Isso. Ela nasce, cresce, reproduz e morre, tá bom? Então, vamos para frente. Bom, quanto ao número de células, né? Todos os seres vivos do planeta são formados de células, tá? Existem bactérias, existem protozoários, fungos, plantas e nós, os animais, tá bom? Então, existem seres que são formados por uma única célula, né? Que a gente chama de seres unicelulares. Peraí, tio, quer dizer que uma célula só é o ser vivo, é isso? Exatamente. A ameba, por exemplo. Olha só a ameba. A ameba, né, é uma única célula, tá? Microscópica, óbvio, né? Não dá pra gente ver uma ameba a olho nu, mas ela tá lá, vivendo lá no nosso intestino, causando, né, cólicas, dores abdominais, tá? Né? E os seres multicelulares ou pluricelulares são aqueles que são formados por várias células, né? Milhares, né? Milhões, trilhões, quadrilhões de células. É o caso do nosso corpo, né? Nós temos aqui várias, diversas, né? Milhares de células, certo? Então nós temos as plantas, tá? Os seres humanos, né? Nós e os outros animais. Então aqui, ó, ampliando, certo? A foto aqui, você tá vendo aqui uma plantinha, né? E eu vou ampliar aqui, ó, a célula, certo? Que está formando a folha dessa planta. Olha como é que ela é aqui, ó. Tá? Legal, né, tio? Exato. Vamos para frente. Bom,
eu citei agora há pouco como é que a gente podia visualizar uma célula, tá? E aí existe um aparelhozinho chamado microscópio, certo? Não sei se alguém já ouviu falar nesse aparelho. Né? Esse aparelho aqui, a gente coloca os olhos aqui, né? E a gente vai visualizar coisas, né, que não são possíveis de ver a olho nu. Então a gente pega uma laminazinha, certo, de vidro, e coloca a amostra que a gente quer observar. Ah, tio, eu furei o meu dedo, tá saindo sangue. Então vou colocar uma gotinha de sangue nessa plaquinha de vidro, vou colocar ela nessa garra aqui, vou colocar meus olhos aqui na ocular e vou ampliar aqui, regulando com os parafusos, né, que o microscópio apresenta. Então quando eu for visualizar, ele vai me dar aqui uma ampliação, certo, da amostra que eu estou querendo ver. Tá? Então, essas unidades vivas, no caso as células, né, que são as menores partes de um organismo, podem apresentar cerca de 2 a 20 micrômeros, né, de diâmetro, ou seja, é a unidade, né, microscópica, né, para ser observada, tá certo? Isto é, entre 0,005 milímetros e 0,02 milímetros, né, e podem ser observadas através de um aparelho com alto poder de ampliação, que é exatamente o microscópio. Tá bom? Bom, aqui são as principais partes de um microscópio. Só lembrando que esse microscópio que está aqui na foto, ele é chamado de microscópio de luz ou microscópio óptico, né? E que agora esses microscópios luminosos, né, que apresentam um sistema de iluminação, eles são chamados de microscópios fotônicos, tá? Por que mesmo, tio? Porque eles apresentam, né, um jogo de luz, eles apresentam um complexo luminoso que vai poder me ajudar na visualização. Então, as partes desse microscópio, a gente tem a ocular, né, ó, o braço do microscópio, que é toda essa estrutura aqui, uma estrutura chamada revólver, certo? Que liga diretamente à objetiva. O que é a objetiva? É o conjunto das 3 lentes, né, que eu vou poder observar. Então eu vou girar essa objetiva, certo? E vou escolher a melhor lente para que eu possa ampliar a minha amostra. Né? Tenho a platina, que é essa estrutura aqui, onde eu vou colocar a amostra, né? Aquele quadradozinho, que eu vou chamar de lâmina, um retângulozinho, na realidade, de vidro. Né? E aí eu vou prender esse retângulozinho na platina para que eu possa observar. Certo? O condensador e a iluminação, né? Para poder me dar o foco aqui e a luz. Certo? E os parafusos macrométrico e micrométrico, que servem de regulagem, certo? Para que me dê melhor o foco da amostra. Tá bom? Aqui o tio preparou uma animaçãozinha para vocês, né? Como a gente observa uma ameba no microscópio. Olha só que fantástico aí, ó. Certo? Isso aqui é a ameba. Tio, essa ameba é aquele ser unicelular que o senhor falou agora há pouco? Exatamente, ó. Ela tem a característica de capturar outras células menores, ó, para poder se alimentar delas, ó. Então isso aqui é uma célula, né, tio? E ela apresenta essas projeções, ela se movimenta, né, e cria projeções para englobar outras partículas menores. Olha só que interessante, ó. E isso só é possível observar no microscópio, tá bom? Legal, né, gente? Bom, vamos continuar. Partes da célula. As células, elas apresentam 3 partes básicas. Ela apresenta uma película envoltória, que a gente chama de membrana celular ou membrana plasmática. Uma estrutura gelatinosa, contendo figuras estranhas, que a gente vai já falar dessas figuras, que é exatamente o citoplasma, certo? É a parte líquida, gelatinosa da célula. E o núcleo, que é a parte central, onde a gente vai encontrar aqui, né, o material genético, certo? O nosso DNA. Tio, então o DNA ele é localizado no núcleo da célula, né? Exatamente. Vamos lá. Membrana plasmática é a película que envolve a célula e controla tudo que entra e o que sai. Ou seja, substâncias que vão entrar e que vão sair da célula vão ter que passar por essa membrana. Ela vai escolher substâncias que vão entrar e que vão sair, certo?
Não pode entrar qualquer substância estranha na célula, não, pois a célula pode morrer, tá certo? Então a célula, como ela é a unidade dos seres vivos, a unidade básica, morfofuncional dos seres vivos, né? Se as nossas células morrerem, né, o organismo também morre, tá bom? Então a membrana, ela meio que seleciona nutrientes e materiais que vão entrar na célula, tá certo? O que é o citoplasma mesmo, tio? Né? Aquela gelatina aqui, ó, cheia de figuras estranhas, né? Parte gelatinosa, conhecida como citosol, né, da célula, certo? Fica entre a membrana plasmática e o núcleo. Né? As organelas mergulhadas no citoplasma realizam diversas funções. Organelas. Cada estruturazinha dessa daqui, ou cada figurazinha dessa aqui, é uma organela diferente que vai realizar uma função para a célula. Por exemplo, no nosso corpo, a gente tem o estômago, que vai ajudar a digerir os alimentos, não é isso? Então, na célula, ela apresenta, por exemplo, o lisossomo, digamos. É uma organela que vai digerir partículas dentro da célula. Ah, tio, legal. Então, o lisossomo ele é comparado, né? O lisossomo da célula, ele é comparado com o nosso estômago, né? Fantástico. Tio, eu tô ficando doido. Eu nunca tinha visto tanto nome difícil. É a primeira vez que eu tô vendo esses nomes aí, no 6º ano. Pois é, né? Mas vocês vão aprender direitinho, tá bom? Bom, aqui é mostrando a membrana plasmática, ó, sendo ampliada, né? Ó. Eu tirei aqui uns pedacinhos que ampliei a membrana, ó. E olha só como é que é essa película que envolve aqui a célula. Ela é desse jeito aqui, ó, certo? Ela envolve, né? Ó, parece aqueles biscoitos waffle, né? E aí vai, né, revestindo aqui toda a nossa célula. Tá legal? Bom, e o núcleo, né, tio? Que é o centro de controle da célula, né? Onde estão localizados os cromossomos, que são estruturas que são formadas aqui por material genético, né? Pelo nosso DNA e proteínas, tá? O DNA é o material químico, né, do qual é feito o gene, né, contido no cromossomo. E os genes são unidades hereditárias que controlam a produção de proteínas na célula, né, e as proteínas atuam nas características dos seres vivos. Ou seja, tio, o gene, né, que eu vou encontrar dentro do núcleo, eles são unidades hereditárias. Por exemplo, o gene da cor dos olhos. Os meus olhos, né, eles são castanhos. Né? O meu cabelo é preto. Então, para cada característica do meu corpo, né, os genes são responsáveis por elas. Né? Eu tenho um gene para a cor da pele, o gene para a cor dos olhos, e eles são guardados aonde? Eles são guardados no interior do núcleo das nossas células. Tá bom? Bom, por dentro da célula. Né? Vamos falar agora um pouquinho aqui de algumas das organelas importantes aqui. Né? A gente falou agora há pouco que o citoplasma ele é cheio de figuras estranhas, cheio de organelas importantes. E uma delas é exatamente essa aqui, que é a mitocôndria, tá certo? A mitocôndria, pessoal, são organelas que dão energia para as células. Ou seja, as nossas células são seres vivos, né? A nossa célula é a unidade viva do corpo. Então, ela necessita gastar energia para realizar uma atividade. E para que isso aconteça, existe uma organela na nossa célula, né, responsável por isso, pelos processos energéticos, que é exatamente a mitocôndria. Outra organela também muito comum, principalmente nas células vegetais, né, são os cloroplastos, que apresentam a cor verde, pois contém clorofila. Certo? Essas organelas elas estão responsáveis pelo processo de fotossíntese das plantas. Tá certo? Também nós temos os vacúolos, que são organelas em forma de tipo um saco que armazena, que guarda substâncias. Então vão armazenar água e outras substâncias. Tranquilo? Olha só, mostrando aqui como é no interior da célula. Olha só o tanto de coisa que tem, né? Ai, tio, pelo amor de Deus, é muita coisa. Aqui por fora você tem a membrana da célula, que é a membrana plasmática, tá certo? O núcleo guardadinho aqui, ó. E aqui, toda essa estrutura aqui é o citoplasma, né, cheio de organelas. Então a gente tem aqui, né, os lisossomos, as mitocôndrias, certo? Os retículos endoplasmáticos, tá? O complexo golgiense. Essas organelas a gente vai estudar nos próximos anos, tá certo? Mais pra frente. Beleza?
Aqui é outra animação que o tio preparou também com muito carinho, certo? Mostrando aqui a organela, a célula, né? Mostrando aqui todas as suas organelas. Olha só que legal aí, ó. Né? Caramba, olha só, tio. Que fantástico, né? Mostrando dentro do núcleo, gente. Olha como é, ó. Aqui é o núcleo da nossa célula, tá? Aqui é mostrando algumas organelas do citoplasma trabalhando, ó. Parece uma fábrica, né, tio? A célula parece uma fábrica, olha só. Cada setor trabalhando individualmente. Substâncias que estão saindo de uma organela, entrando em outra organela. Aqui é a membrana da célula. Que legal, né, gente? Massa, ó. Tio, que show! Bom, a descoberta da célula, né? A gente falou que a célula é a unidade que forma o ser vivo, que ela é dividida em membrana, citoplasma, núcleo, mas nós não falamos como foi que ela foi descoberta. A gente vai falar agora, certo? Gente, em 1665, certo? Robert Hooke, né? Ele observava partes vivas de plantas, né? O que foi que ele fez? Ele pegou uma amostra de uma cortiça, que é um tecido vegetal, e usou um sistema muito precário de lentes, né? Um sistema um aparelho que foi o precursor do microscópio, né? Podemos dizer assim, foi praticamente o primeiro microscópio. E esse aparelhozinho aqui, ele tinha várias lentes, né? Uma em cima da outra, e ele pegou um pedaço de tecido vegetal, um pedaço de uma planta, e analisou nesse seu instrumento, né? E ele observou pequenas cavidades ocas que ficavam se movimentando, certo? E essas cavidades, pela primeira vez, né, ele chamou de células, né? E no estudo das ciências, depois de muitos anos, a palavra célula, né, passou a se chamar célula, tá certo? E foi assim que surgiu esse nome. Ó, em 1665, Robert Hooke, ao observar partes vivas de plantas, ele e outros pesquisadores notaram compartimentos semelhantes ao da cortiça observada há 2 anos, em um projeto bem simples de microscópio, né? Os minúsculos compartimentos ele chamou de célula, né? Que significa cavidade. Mais tarde, concluindo que esses compartimentos estavam presentes em todos os seres vivos, ele os denominou de células, né? E foi daí que surgiu a teoria celular, que diz que todos os seres vivos são formados por células, tá bom? Aqui é o Robert Hooke e aqui foi o primeiro instrumento de se observar, né, coisas microscópicas. Então a gente tem aqui o primeiro microscópio, olha só, né, que interessante. Bom, a célula eucariótica, né? Gleison, o que é a célula eucariótica? É a célula mais evoluída de todas, né? É a nossa célula, né? É a célula dos organismos, né, mais evoluídos. Então, assim, ó, é a célula encontrada na grande maioria dos seres vivos. Quem são esses organismos que têm esse tipo de célula? Protozoários, algas, fungos, plantas e animais, tá? Ela é dotada de membrana nuclear. Tio, o que é membrana nuclear? É a membrana do núcleo. Opa, peraí. Então quer dizer que, além de ter a membrana plasmática, ainda tem a membrana do núcleo, tio, é isso? Exato. Porque se não tivesse a membrana do núcleo, gente, ó, o material genético que estava guardado aqui, ele ia ficar todo misturado no citoplasma, concorda? Concorda com o tio? Né? Então, o núcleo também tem que ter uma membrana para separar esse material genético do citoplasma. E essa célula, como tem essa membrana nuclear chamada carioteca, certo? Ela passa a ser organizada, né? Tá toda bem dividida.
Tá bom? Bom, então essa carioteca ela separa o material genético do citoplasma. Outra característica interessante que tem nessa célula aqui também é o sistema de endomembranas, né? Que são exatamente essas organelas aqui, ó, né? Importantes para a célula, que a gente falou agora há pouco algumas, e essas organelas elas apresentam também membranas dentro do citoplasma, tá bom? E a célula procariótica, tio, é aquela célula simples, a célula desorganizada, né? É a célula encontrada em bactérias. Tio, o que é que essa célula não tem? Essa célula ela não tem aquela membrana do núcleo, que o tio falou agora há pouco. Ela não tem a carioteca. Então, o material do núcleo é misturado com o material do citoplasma, formando uma estrutura que nós chamamos nucleoide. Olha só que interessante, né? Então, tio, realmente ela tem até uma forma diferente, ó, tá? O material genético dela é todo misturado aqui, ó, no núcleo, formando esse tal de nucleoide, né? E essa célula é encontrada em bactérias e cianobactérias, tá bom? E para encerrar nossa aula, vamos falar da célula ao organismo, tá certo? Gente, todos nós já fomos um dia uma única célula, né? Nós já fomos o zigoto, que também é chamado célula-ovo, tá? Gleios, como é que surge o zigoto, né? Os nossos pais, eles mandam as células sexuais, que são os espermatozoides, e a nossa mãe, né? O nosso pai manda o espermatozoide e a nossa mãe manda o óvulo, que é a célula sexual feminina, tá? Então, da união dessa célula masculina, espermatozoide, né? Com a célula feminina, o óvulo, certo? Eles dois vão se misturar, os materiais genéticos vão se misturar, e nós teremos a formação de uma célula ovo ou zigoto, que vai dar origem a um ser vivo. E o nome dessa união, dessas duas células, para originar esse zigoto, é chamado fecundação. Tá bom? Galera, o tio tá morrendo de saudade, certo? Estudem direitinho, tá? E façam a atividade que o tio passou, tá bom? Valeu! Show!